te dará de ti um hino bem apropriado para a mensagem que hoje vai vir da Bíblia para o nosso coração. Como é bom cantar a Deus. Como é bom ter cada hino para nos lembrar que nós precisamos levar a Deus na igreja, nos nossos lares, onde quer que nós vamos, nós podemos cantar louvores a Deus, mesmo nos invocar. Podemos cantar louvores a Deus no nosso coração. Deus é bom. Deus quer o melhor para as nossas vidas. Deus tem um propósito abençoado para que nós continuemos a ser seres servos, continuemos a servir dia após dia, como acabamos de cantar. Perdoa-me, Senhor, se não usemos meus dons para a tua glória. Eu tento traduzir outras palavras, mas quer dizer: perdoa-me, Senhor, se eu não usei os meus dons para a tua glória. Todos têm um dom, é mais do que um dom. E quando esse dom é usado, Deus é glorificado, Deus é honrado e nós somos abençoados. Amém? Vamos ler a palavra de Deus no Salmo número 55. Salmo número 55. Diz assim o salmista: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Atente e ouve-me, lamento na minha queixa e faço ruído, por clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me odeiam. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores de morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Assim eu disse: oh, quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria descalço. Este fugiria para longe e penetraria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria, do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite acertam sobre os seus muros, iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há dentro dela, astúcia e engano, não se apartam das suas ruas. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me odiava, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem, meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de Deus. Amor nos assalte e vivos deixam o inferno, porque há maldade nas suas habitações e no meio deles. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia, orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Livrei em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos comigo. Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança e, portanto, não temem a Deus. Tal homem pôs as suas mãos naqueles que têm paz, com ele quebrou a sua aliança. As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te sustentará. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Que Deus abençoe a tua santa e bendita palavra. Vamos orar. Nosso Pai do céu, acabamos de ler a tua palavra com instruções sábias e poderosas para a nossa vida, para observarmos, para sabermos, para conhecermos
que o mundo dos dias do rei Davi praticava a injustiça e a iniquidade, se revoltavam contra ti, adoravam outros deuses feitos pelas mãos dos homens. O mundo nesses dias continua da mesma maneira. A violência, a corrupção aumenta cada vez mais. Mas nós sabemos que tu és um Deus que está no teu trono da graça e estás em controle de todas as coisas. E que no teu tempo determinado o julgamento virá sobre aqueles que continuam a rejeitar o Deus vivo e verdadeiro, que ama, que perdoa e que salva a todos aqueles que creem em Jesus Cristo e o recebem no seu coração como Senhor e Salvador. Pedimos a tua bênção, a tua mensagem nesta hora. E que aqueles que estão em tratamento, que gostariam de estar aqui, não estão, por causa do motivo de doença, que o Senhor seja com eles lá nos seus lares, ou em casa de idosos, ou viajando, onde quer que seja, incluindo o pastor lá no Brasil, juntamente com a sua esposa. Fala ao nosso coração, Pai Santo, através da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Traído por um amigo. Já pensaram isto, irmãos? Será que alguém de nós já passou por este problema difícil, tão duro, ser traído por um amigo íntimo? Isso aconteceu com o rei Davi. Ao lermos este livro de Salmos, nós percebemos que muitos deles falam coisas semelhantes. Por exemplo, os Salmos 52 a 55, de acordo com os seus temas, cada um deles escrito por Davi, nós podemos ver como ele era traído por uma pessoa, por um grupo de pessoas. No Salmo 52, Davi foi traído por um estrangeiro de nome Edomita. No Salmo 54, verso 3, Davi era traído por um grupo de pessoas estranhas que procuravam a sua vida. No Salmo 55, verso 13, diz que Davi foi traído por um amigo íntimo, amigo que foi sem conseguir por algum tempo, segundo Samuel capítulo 5 a 18. Quando Absalão, filho de Davi, se revoltou contra o pai porque ele queria tomar posse do reino do pai. Segundo Samuel capítulo 15, verso 7. Para compreendermos melhor a mensagem deste salmo, devemos dividir em três partes. Primeira parte, Davi orava pela opressão que ele enfrentava, de temor e tremor, versos 1 a 8. A segunda parte, Davi orava por justiça, versos 9 a 15. E a terceira parte, Davi orava expressão da sua confiança no Deus do céu, o Deus que reina, o Deus que opera nas nossas vidas, o Deus cuja certeza ele tinha que a vitória final seria dele. Portanto, a primeira parte, Davi ora pedindo ajuda a Deus, versos 1 a 8. Ao observarmos a situação crítica da vida do rei Davi, nos lembra que os inimigos deste mundo lhe pagavam. Saúl foi o seu primeiro inimigo, o rei de Israel. E quando Davi estava preparando para matar o gigante Golias, aliás, o rei Saúl procurou matar a Davi. 1 Samuel capítulo 17, verso 49. Inimigo de tal maneira que por inveja procurava matá-lo. Mas na altura que Davi escreveu estes salmos, Saúl já estava morto. E estava morto porquê? Porque ele, em vez de buscar a Deus e pedir a ajuda de Deus e a orientação de Deus, ele foi buscar uma adivinhadora. Ele consultou uma adivinhadora. 1 Crônicas 10:13. Prática que é abominação aos olhos de Deus. Deuteronômio capítulo 18, versos 10 a 12. Eu devo dizer, porque tenho conhecimento que é verdade, que o nosso povo, lá nos Açores,
especialmente, são muito dados a buscar curandeiros e feiticeiros e tantas coisas semelhantes, em vez de buscar o Deus que os criou, em vez de buscar o Deus que nos ama, em vez de buscar o Deus que nos quer dar a sabedoria para podermos resolver os nossos problemas como Ele quer e não como nós queremos, e muito menos como os feiticeiros e curandeiros. Portanto, porque saiu do rei, Davi não ficou livre de enfrentar inimigos. Ao contrário, os seus inimigos aumentaram. Numa situação de temor e tremor, como diz o verso 5, Davi clamava em oração: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Já pensaram que tipo de oração? Querendo dizer a Deus: eu preciso de agora, neste momento, neste minuto. Mas foi assim que ele orei os versos amigos. Notem que a oração de Davi a Deus foi sempre a maneira como ele proceder durante o seu reinado como rei de Israel. Ele não procurou resolver as coisas à sua maneira, ele não consultou vinhos e asinhas, ele buscava a Deus em oração. Porquê, meus irmãos? Porque a oração para o rei Davi, a oração para nós, é a vitória de resolver e de enfrentar os nossos inimigos e de resolver as coisas como Deus quer e não como nós queremos. O rei Davi pensava que estava enfrentando inimigos até pés do sepulcro, como muitas vezes ele enfrentou. Mas em vez, ao enfrentar um inimigo íntimo, um amigo íntimo que o traía, em vez de usar atitudes de vingança e de guerra contra seus inimigos, e ele podia fazer isso, porque ele era rei, ele tinha soldados ao seu comando, ele podia fazer isso, porque ele tinha tudo para o ajudar, mas ele, primeiro que tudo, sempre buscava a Deus em oração. Que lição para as nossas vidas! Quantas vezes nós temos feito decisões, quantas vezes nós temos feito planos à nossa maneira, em vez de nos ajoelharmos e buscar a ajuda de Deus, a orientação de Deus. Eu refiro-me a mim mesmo, porque já sofri circunstâncias na vida neste mundo, porque fiz as coisas à minha maneira e não à maneira de Deus. Davi sempre buscava a orientação de Deus. Ele sofria a opressão do inimigo. A palavra rusgo indica que Davi gritava em alta voz, pedindo auxílio, como diz no verso 2. Gritava em alta voz, pedindo auxílio. Por isso, ao observarmos como o inimigo Davi o oprimia, lançando sobre ele iniquidade, injustiça e ira, tal era a opressão do rei Davi, que ele sentia no seu coração dorido terrores da morte. Terrores da morte tivessem caído sobre ele, e isso fez com que ele fosse coberto de horror. Verso 5. O rei Davi se sentia apertado de tal maneira que ele pensou que quão bom seria escapar dos problemas que ele estava enfrentando. Quão bom seria, como ele ora: quem me dera asas como pomba, voaria e estaria descalço, fugiria para longe e penetraria no deserto, apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Versos 6 a 8. Nunca se viu Davi pensar antes assim. Muitas vezes em sua vida ele expressou a angústia, falando do seu sofrimento, dos seus inimigos, mas agora parece que ele estava sofrendo, enfrentando um problema como nunca tinha enfrentado antes. E o inimigo continuava a oprimi-lo com temor e terror. E Davi desejava escapar da opressão do inimigo como uma pomba que tem asas, que quando o inimigo se aproxima, ela voa para um lugar de descanso e de paz, onde o inimigo não pode alcançá-lo. Naturalmente, porque Davi agora estava com idade avançada e a energia jovem estava faltando, mas ele continuava confiante
que ele ia receber a ajuda de Deus. Por isso, ele continuou com esperança. Esperando com paciência a mão de Deus operar no seu tempo determinado. E uma das coisas que nos ajuda a enfrentar as circunstâncias da vida, seja em novos ou com idade avançada, é a perseverança. Perseverança quer dizer paciência, que é uma característica dos cristãos verdadeiros. Romanos capítulo 5, versos 3 e 4. A segunda parte deste salmo, Davi ora por justiça. Como rei de Israel, quais sempre os maiores inimigos eram os países vizinhos. E isto não deve ser novidade para nós hoje, porque ainda hoje Israel, o povo de Israel, os seus maiores inimigos são os países ao redor. Continua a acontecer hoje, como aconteceu no tempo do rei Davi. Então havia injustiça no meio da cidade. Verso 12 aqui. Mas desta vez o inimigo era interno. Antes, os inimigos do povo de Israel, no tempo do reinado de Davi, eram os vizinhos. Mas agora, o seu inimigo era interno. Davi descobriu que o inimigo que o traía era mesmo do povo que ele servia como rei. O povo de Israel. Isso se entende pelas palavras dos versos 9 a 11. Violência e contenda na cidade. Qual cidade? Jerusalém. Iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há lá dentro. Astúcia não se apartam das suas ruas. Isto estava acontecendo. Em outras palavras, havia pecado de violência e de injustiça e de maldade e de engano nas ruas de Jerusalém. Os pobres estavam sofrendo terrivelmente e eles eram abandonados pelos outros. Meus irmãos, não é verdade que a violência no nosso mundo de hoje está aumentando cada vez mais? A corrupção, o ódio, a injustiça estão aumentando cada vez mais. Às vezes pensamos que os nossos problemas vêm do ambiente de vida da nossa sociedade e dos problemas e das leis que a governam. E na maioria dos casos é verdade. Mas o maior de todos os inimigos, o maior de todos os inimigos é que todas as pessoas do mundo são pecadoras e até que os pecadores se arrependam e se voltam para Deus e buscam a Deus e sirvam a Deus e não o homem, o mal vai continuar. Então o maior inimigo é o pecado. O pecado que nos separa de Deus. O pecado que será julgado. O pecado que condenará todos aqueles que rejeitam a Cristo ao inferno, lugar de tormento pelos séculos dos séculos. Davi orava sem cessar para que Deus desse fim ao mal que aumentava em vez de diminuir. Porque havia injustiça, havia violência. E notem como ele ora no verso 9. Despedaça, Senhor, e divide as suas línguas. Era o pedido de Davi. Em outras palavras, Davi estava pedindo a Deus para destruir os conselhos maus do inimigo. Mas Deus não precisa. Deus não precisa de receber ordens de homem algum para saber o que há de fazer. Não é da vontade de Deus que o mal exista. Deus odia o mal, mas o julgamento os que praticam o mal virá no tempo de Deus determinado. Virá no tempo que Deus já tem determinado para tudo. Os versos 12 a 15 do Salmo, Davi continua a descrever o mal que havia em Jerusalém. E ao mesmo tempo, ele descobriu que o seu inimigo íntimo não era do povo, mas um inimigo íntimo que se juntava, eram amigos íntimos,
e na igreja juntos. Eles se aconselhavam mutuamente uns aos outros. E é isso que se entende pelas palavras de Davi nos versos 12 e 13. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Por estas palavras se entende que o pior sofrimento de Davi não era o inimigo que ele pensava, o povo de Israel, mas era sim um dos seus amigos íntimos. Como amigo íntimo, Davi quer dizer que era um homem de acordo com a sua maneira de ser, que sempre estavam juntos, um com o outro, que conversavam juntos, que se aconselhavam juntos um ao outro. Davi aceitava o conceito de ser amigo, andavam juntos muitas vezes, Salmo 43, verso 4. Naturalmente, se ajuntavam para um diálogo, para fazer planos, é oração juntos perante Deus. No entanto, o seu maior amigo causou com tristeza no seu coração. Quem era esse amigo? Aitofel. Era o seu nome, segundo Samuel 16, 23. E o homem que conseguiu Davi muitas vezes, segundo Samuel 16, 23. E agora, por motivos desconhecidos, começou a surgir a Absalão, filho de Davi, para tomar posse do reino do pai. O seu amigo íntimo aconselhou o filho para se juntar do pai. Que tipo de amigo é ele? Chamado amigo íntimo. Às vezes, amados irmãos, os nossos maiores amigos são os nossos maiores inimigos. E quanto cuidado nós devemos ter para fazer amizades com outras pessoas? Quem é este amigo? Aitofel era o seu nome. Mas ao perceber que Absalão ia tomar uma decisão perigosa, Aitofel foi para casa e matou-se a si mesmo, a fim de não cair mais tarde nas mãos do seu amigo Davi. Notem bem, Deus não precisa fazer nada. Deus não precisa julgar. Ele compreendeu que estava errado e se julgou a si mesmo. Matou-se a si mesmo. Quando ele devia ter feito ao contrário. Arrepender-se, ir ao seu amigo, dar-lhe um abraço, perdoa-me que estou errado, confessar o que ele estava fazendo perante Deus, e Deus o perdoaria e ele continuaria com vida. Mas ele pensou, com vergonha, com receio, eu continuo. É melhor matar e acabar com a vida. Que erro tremendo, que também está acontecendo nos nossos dias, por causa de problemas que enfrentam na vida, se matam a si mesmo, em vez de buscar o Deus que dá vida, em vez de buscar o Deus que salva, em vez de buscar o Deus que perdoa, em vez de buscar o Deus que redime, em vez de buscar o Deus que tem um lugar, uma mansão preparada no céu para todos aqueles que fazem de Cristo o seu Senhor e Salvador. Matou-se a si mesmo. Como Davi sofreu a traição pelo seu amigo íntimo, Jó também sofreu de maneira semelhante. Vejam o que Jó disse a si mesmo: os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como estranho. Chamei a meu criado e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. O meu bafo se fez estranho à minha mulher e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezaram. Levanto-me, eles falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam e até os que me amavam se tornaram contra mim. Notem bem. Até a própria mulher de Jó o odiou, se tornou-se inimigo. Cuidado com mulheres, porque as mulheres são lindas, são boas. Sem mulheres, o mundo não existia. É preciso fazer a escolha. E a melhor escolha é como fazemos escolha de acordo com a vontade de Deus. A melhor escolha é fazer a escolha com oração. E se nós fizermos isso, e esperamos com paciência, Deus vai nos dar uma mulher linda como as que nós temos aqui. Aleluia. Não é verdade? Minha mulher linda, assim, Deus também dizem uma coisa de si mesmo. São fiéis ao Senhor, são obedientes,
são cuidadoras, amam a palavra de Deus, amam os seus maridos. Meus irmãos, é preciso cuidado, porque isto não é mentira, isto fez jogo disso. E todos nós conhecemos a história de Jó. Em poucas palavras, em todo o seu sofrimento, Jó em vez de ser encorajado por seus familiares e amigos, ainda o fizeram sofrer mais. Davi foi traído por um amigo íntimo. Jó foi traído pelos seus familiares e amigos. E, portanto, a Bíblia diz que há amigos mais chegados do que o irmão. Mas esses amigos são amigos que conhecem a verdade. São amigos dedicados a estudar, a ler a palavra de Deus, a obedecer a palavra de Deus. São amigos que querem o melhor para o outro. Portanto, é importante saber que são os nossos amigos e ter cuidado com quem fazemos amizades. Porque há amigos, diz a Bíblia, em 2 Timóteo 3,4, cujo desejo são os prazeres do mundo. São os prazeres do mundo. A terceira parte deste salmo descreve a fé da Bíblia. Mas eu invocarei a Deus e o Senhor nos salvará. Vemos nestas palavras a fé e a confiança absoluta que Davi tinha ao enfrentar uma experiência dolorida, de temor e de horror. Ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia que a vitória final era dele. Davi expressa a sua fé no fim deste salmo, dizendo que ele tinha a certeza, que tinha a confiança que Deus ia ajudar, mas que ele não ficaria paralisado. Ele tinha a certeza que Deus ia lhe ajudar, mas ele teve que fazer a sua parte. Como se lê no verso 17: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei. Eu tenho a certeza dele, e ele ouvirá a minha voz. Que é a oração de fé, que no Velho Testamento é a oração de confiança. Ele tinha a certeza absoluta que Deus o ia ouvir, mas ele não ficou esperando, descuidando-se a si mesmo, não fazendo caso de nada. Deus vai ajudar. É assim muitas vezes nós ouvimos aí fora do mundo: Deus é amor, Deus vai ajudar, Deus é misericórdia, Deus não castiga ninguém. Não, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é um Deus fácil, mas é um Deus de justiça. É um Deus que fará justiça àqueles que o rejeitam. E nós não devemos pensar só que Deus é um Deus de amor, e Ele nos ama sem merecermos. Ele nos dá todas as coisas boas sem merecermos. Mas porque nós temos a Cristo no nosso coração, nós temos a bênção da vida eterna guardada para sempre conosco. Se a confiança, portanto, ele tinha a certeza, e ele continuava persistente em oração, da tarde, de manhã e ao meio-dia. Para nós a Bíblia diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Deixe-me dizer uma história que me foi contada no Brasil. Quando eu estive no seminário, todos os sábados e domingos eu saía a pregar nas igrejas. Sábado com os jovens e domingo com a igreja. Um casal da igreja me dava hospedagem. E esse casal tinha uma família em Curitiba, 6 horas de ônibus de onde eu estava para lá. A cunhada, a irmã dele, casou com um marido incrédulo. Ela ia na igreja todos os domingos, os filhos, e o marido ia para a praia. Ela orou durante 30 anos. Depois de 30 anos, quando a mulher se preparava para ir para a igreja, ele disse para a mulher: prepara uma vez para que ver também. E ele foi para a igreja. Vejam como Deus prepara as coisas. Naquele dia, a mensagem do pastor quase que foi surpreendente. Foi isso que ele disse: ele está falando só para mim? Disse para a mulher: está falando para todos. Mas Deus sabe o coração de todos. A palavra de Deus é verdadeira. Ele se converteu naquele dia, e a partir daquele dia os dois continuaram a ir à igreja para adorar e levar a Deus. 30 anos
ela nunca desesperou, o marido não a permite para a igreja, ela nunca desesperou, mas todos os dias ela orava pela salvação. Fizeram um pai, eu fui convidado para ir para o pai, mas eu não podia, porque eu preferia ir pregar para as igrejas, porque sempre me estava expondo mais e ganham cada vez mais experiência. Orar sem cessar. Não quer dizer que devemos estar 24 dias de joelho orando, mas quer dizer que nós podemos orar durante o dia, muitas vezes, mesmo trabalhando, nós podemos estar em oração e comunhão com o nosso Deus. Davi já tem experimentado vitórias da graça de Deus no passado, e ao enfrentar a traição por um amigo íntimo, ele tinha a certeza da vitória final. E Deus não apenas envia a oração de Davi e lhe responder, mas também julguei os que o maltratavam, como diz no verso 19, e vos afligirei, aquele que preside desde a antiguidade, porque não há nele inimigo nem nenhuma mudança, não há no inimigo nenhuma mudança, e tampouco teme a Deus. Deus julgou o maior amigo, os maiores amigos do rei Davi. Em poucas palavras, porque seus inimigos não tinham temor a Deus, foram derrotados e julgados pelo Senhor. E entre os que não temiam a Deus estava incluído o seu amigo íntimo, Aitofel, que quebrou o conceito de Deus e se tornou destrutivo em enganador. Ao aplicar para nós esta mensagem, traído por um amigo, o exemplo da vida deve ajudar-nos. Deve ajudar-nos a enfrentar seja o que for, sem nos vingarmos. Davi, em vez de se vingar, ele confiou em Deus, em oração, e esperou Deus com convicção absoluta, na certeza que Deus ia julgar aqueles que lhe estavam traindo. Davi termina este salmo aconselhando a todos nós a segurança pela fé em Deus. Vivendo num mundo incrédulo que rejeita cada vez mais a Deus, sempre vai haver inimigos traidores. E como filhos de Deus, o que devemos fazer num mundo cujas condições pecaminosas vão levar a pior? E o verso 23 do Salmo diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele se susterá. O apóstolo Pedro nos aconselha com as mesmas palavras na sua primeira carta, capítulo 5, verso 7. Entregar os nossos cuidados a Deus significa depender dEle, significa viver a vida cristã da vontade dEle, significa buscar a oração e esperar com paciência o que Ele já tem preparado para nós. E procedendo assim, primeiro Deus nos dará coragem para enfrentar qualquer que seja o inimigo, com poder e graça e misericórdia. Portanto, amados irmãos, em segundo lugar, Deus nos dá a sabedoria para sabermos como enfrentar qualquer que seja o inimigo, como diz em Tiago capítulo 5. Se Paulo a enfrentar grande perseguição, pode dizer: pôs todas as coisas naquele que fortalece, nós também podemos dizer, porque o Deus de Paulo é o nosso Deus. O Jesus que o enfrentou no caminho de Damasco é o nosso Jesus também. A Bíblia, escrita por homens inspirados por Deus, é a mesma Bíblia que nós temos. Portanto, com tristeza, nós devemos saber que a experiência de Davi foi traído por um amigo íntimo. Nós podemos ter a certeza que Deus é fiel para cumprir as suas promessas na nossa vida, como Ele cumpriu com Davi. Davi não se deu por vencido, antes orou com toda a confiança no poder de Deus. E a chave da vitória foi dele. Deixando-nos também que Deus, o Deus que sabe todas as coisas, ser o julgador dos que nos podem trair, porque Deus sempre cumpre tudo com retidão. Como diz no verso 23, Deus nos fará descer ao poço da perdição. Portanto, aqueles que nos possam trair, pode parecer que em princípio eles sejam vitoriosos, mas quando eles menos pensarem, o julgamento de Deus cairá sobre ele.
A Bíblia diz que Deus livre para os amparos que lhe confia, mas julgará os que praticam a maldade. Bem, isto não está ali, mas é ter trazido dessa maneira. Se fosse para dizer tudo o que é escreve, mas eu estava aqui do lado, né? E ainda gosto de fazer isso e gosto de falar com forma violenta, explicar aquilo que o Espírito Santo quer e não é. Amém? Deus abençoe a sua palavra. Nós todos seremos edificados, consolados e protegidos dos amigos que nos podem trair. Querido Pai do céu, nós te louvamos, nós te bendizemos por tua palavra. Abençoa as nossas vidas, guiando-nos a andar sempre nos teus sons e nos caminhos. E cada vez que nós temos planos para fazer, e cada vez que nós possamos saber que alguém nos quer trair, em vez de nos vingarmos a nós mesmos, que nos voltemos para ti em oração. Coloquemos nossa vida nas tuas mãos, porque nas tuas mãos a nossa vida está protegida e está guardada e o inimigo não nos pode tocar. Abençoa aqueles que não puderem estar conosco neste dia. Lá nos seus lados onde eles estão, onde quer que eles possam estar viajando, que o Senhor os acompanhe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja. É no nome de Cristo que pedimos e agradecemos. Amém. Vamos em conclusão cantar.